Questão 2. Um metalúrgico retira de uma placa de aço um pedaço de diâmetro de 1,35 centímetros, que está inicialmente a uma temperatura de 25 graus Celsius. Supondo que após o furo, a temperatura da placa aumentou para 175 graus Celsius. Calcule a razão entre as áreas de seção transversal do buraco depois e antes de ter sido aquecido. Tendo coeficiente de expansão linear do aço 1,2 vezes 10 a menos 6. Vamos lá. Primeira observação. Qual é a pergunta dele? Determine, calcule a razão entre as áreas de seção transversal final e inicial. Ou seja, ele quer saber a razão, que é uma divisão, entre a área final sobre a área inicial. Quanto isso dá? Ou seja, nós temos que descobrir quem é a nossa área final, que não é muito difícil, porque nós sabemos que a área da circunferência é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. Se nós temos que o diâmetro inicial vale 1,35 centímetros, eu tenho que d inicial é igual a 1,35 centímetros ao quadrado sobre 4. Eu encontro, então, que a minha área inicial vale 1,43 centímetros quadrados. Ok, encontrei a minha área inicial. Mas e quem é essa área final? Aí é que entra toda a história que ele nos contou. Ele disse que eu tenho uma placa. Essa placa, eu fui lá e fiz um furo nela, uma circunferência nela de diâmetro inicial igual a 1,35 centímetros. Quando esta placa estava a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Após eu retirar esse pedaço da placa de diâmetro de 1,35, eu aqueci essa placa até que ela alcançou uma temperatura final de 175 graus Celsius. Se eu tenho que um pedaço de metal foi aquecido, eu tenho que vai ocorrer uma dilatação desse metal. Ele vai aumentar a sua estrutura. Quando eu aumento a estrutura da placa, sucessivamente, aumenta o meu diâmetro do furo que eu fiz nessa placa. E aí, nós sabemos que temos uma dilatação. A princípio, vem à cabeça dilatação linear. Por quê? Porque eu só estou falando de diâmetro. Se eu só falo de diâmetro, eu só falo de uma dimensão. Só que aí é que está a jogada da questão. Ele diz, calcule a razão entre as áreas de seção transversal. Ou seja, ele quer saber a área. Quando eu falo de área, eu falo de duas dimensões. Se eu falo de duas dimensões, eu tenho uma dilatação superficial, que é variação de área é igual a área inicial vezes beta vezes variação de θ. Essa variação eu não sei quanto vale, essa área inicial vale 1,43 vezes o meu beta. Repara uma coisa, que ele deu o coeficiente de expansão linear, mas nós estamos falando de uma dilatação superficial. Eu sei que beta é 2 vezes alfa. Então, beta vai ser 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6. Beta vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 6. Trago para a fórmula. 2,4 vezes 10 a menos 6
é igual a variação de temperatura. Temperatura final, 175 menos 25. Eu encontro, então, que a minha variação de dilatação superficial é igual a 5,148 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros quadrados. Observação: se caso na calculadora de vocês esse valor der um número diferente, esse aqui, perdão, os números após a vírgula, por exemplo, de vocês dá 2, 5, 9. Não tem problema, isso é uma questão de aproximação dos números, isso é uma questão da nossa calculadora ser diferente, isso é uma questão da incerteza dos equipamentos. O que não pode dar diferente, esse número e esse número do expoente, ok? Encontrei a minha variação, mas eu não quero usar a variação, eu quero encontrar a área final. Eu sei que variação de área é área final menos área inicial. Essa variação vale 5,48 vezes 10 a menos 4, que é igual à área final, menos a área inicial, que é 1,35. Eu vou encontrar que a minha área final vai ser 1,4305148 centímetros quadrados. Tenho a área inicial e tenho a área final. Agora eu faço a razão entre elas duas. Eu tenho que a área final é esse valor, 1,4305148 sobre 1,35. Eu tenho que a minha razão da área final sobre a área inicial é 1,00036 centímetros quadrados. Essa é a pergunta do meu problema. Voltando. Primeiro, eu encontrei a área inicial. Segundo, eu fiz a minha dilatação para achar a variação. Achei a variação, encontrei a minha área final. E por último, eu encontro o que ele está me perguntando na questão.